Em 2020, o mundo parou por alguns segundos. Os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, fizeram algo inédito. Acusaram formalmente um presidente em exercício de narcoterrorismo. Não era um líder qualquer, era o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Naquele momento, uma pergunta ecoou pelo mundo. Maduro seria preso? Ou a Venezuela estava à beira de uma guerra internacional? Hoje, você vai entender como Donald Trump lançou a maior ofensiva já feita contra o regime venezuelano. E por quê? Pela primeira vez, a queda de Maduro pareceu inevitável. Um país em ruínas. Quando Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, em 2017, a Venezuela já estava destruída. Fome generalizada, hiperinflação fora de controle, milhões fugindo do país, hospitais sem remédios, prateleiras vazias, crianças desnutridas. Para o mundo, era uma crise humanitária. Para Trump, era algo maior. Era uma ameaça. Trump e a política da pressão máxima. Donald Trump não acreditava em diálogo. Não acreditava em negociações longas. Sua estratégia era simples. Pressão máxima. Sanções econômicas severas. Isolamento diplomático. Ataques diretos ao regime. O objetivo não era convencer Maduro. Era sufocar. A Venezuela vira um narco-estado. O governo americano começa a fazer acusações graves. Segundo Washington, o regime venezuelano estava profundamente ligado ao tráfico internacional de drogas, rotas de cocaína, parcerias com grupos armados, proteção estatal ao crime. A acusação era clara. A Venezuela não era apenas uma ditadura, era um narco-estado. O dia em que Maduro foi acusado, março de 2020, o Departamento de Justiça dos Estados faz um anúncio histórico. Nicolás Maduro é acusado formalmente de narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupção, conspiração internacional. E então vem o choque final. Os Estados Unidos oferecem até 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Maduro, um presidente em exercício, com preço pela cabeça, algo sem precedentes. O medo dentro do palácio. Após o anúncio, Maduro muda sua rotina, reforça a segurança, limita aparições públicas, desconfia de todos. O medo não era simbólico. Navios de guerra americanos foram deslocados para o Caribe. Operações antidrogas cercaram a Venezuela. O recado era direto. Você não está seguro. Juan Guaidó e o golpe político. Donald Trump reconhece Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Pouco depois, mais de 50 países fazem o mesmo. Para o Zewa, Maduro não era mais presidente, era um usurpador. O plano era isolar o regime, até ele cair por dentro, sem dinheiro, sem apoio, sem saída. O país à beira do confronto. Durante meses, a tensão aumenta. Protestos tomam as ruas. A repressão responde com violência. O mundo observa. Qualquer erro poderia gerar um conflito armado. Uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela não era mais impensável. Era um risco real. Operações secretas. Enquanto a pressão pública crescia, algo acontecia nos bastidores. Planos secretos, reuniões clandestinas, ex-militares envolvidos. Uma dessas ações ficou conhecida como Operação Gideon, uma tentativa fracassada de capturar Maduro. O plano falhou, mas deixou uma mensagem clara. A prisão de Maduro não era apenas discurso político, era uma possibilidade real, porque Maduro sobreviveu. Apesar de tudo, Maduro permaneceu. Isso aconteceu por 3 motivos. Primeiro, o controle das Forças Armadas. Segundo, o apoio de aliados estratégicos como Rússia, China e Irã. Terceiro, o medo. Maduro governa pelo medo, e o medo paralisa. O risco de uma guerra maior. Prender Maduro não seria apenas um ato jurídico, seria um ato de guerra. A Venezuela não está sozinha. Qualquer ação direta poderia escalar para um conflito global. E esse risco freou o passo final, o fim do governo Trump. Em 2020, Donald Trump perde a eleição. Com isso, a ofensiva direta enfraquece.
As acusações permanecem, as sanções continuam, mas a pressão máxima já não é a mesma. Maduro sobrevive, mais uma vez. Maduro ainda pode ser preso? Tecnicamente, Maduro ainda é procurado pela justiça americana. A recompensa continua válida, mas enquanto estiver no poder e protegido por aliados, a prisão é improvável, mas não impossível. História mostra que regimes caem quando menos se espera. A ofensiva de Trump contra Maduro mostra algo assustador. Mesmo o homem mais poderoso do mundo tem limites, e mesmo um regime frágil pode sobreviver se controlar o medo. A pergunta final é simples: quando o poder mudar novamente, Maduro continuará intocável? Ou a história da Venezuela ainda reserva um capítulo final? Se você chegou até aqui, você já entendeu. Nada disso aparece de forma clara nos jornais. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque algumas histórias precisam ser contadas antes que seja tarde. Se essa história te fez pensar, então você já entendeu o valor dela. Aqui no Histórias que Valem Milhões, nós não falamos de sorte. Falamos de decisões, erros caros e escolhas que mudam destinos. Se inscreva agora para não perder as próximas histórias. Toda semana, uma nova história real que pode mudar a forma como você vê dinheiro e sucesso. E o link está na descrição. Clique, se inscreva e faça parte de quem aprende com histórias que realmente valem milhões.